Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É um prazer grande reencontrar a cada um de vocês. Dona Celeste, está tudo bem, querida? Tudo em paz? Prazer muito grande encontrar cada um de vocês para hoje estudarmos essa obra magnífica, a terceira da coleção A Vida no Mundo Espiritual, denominado Missionários da Luz. Só lembrando que na obra primeira, Nosso Lar, é uma obra maravilhosa, uma obra autobiográfica de André Luiz, onde ele narra sua vida de homem ligado à materialidade e que, ao desencarnar ainda jovem, médico, passa 8 anos de infortúnios no umbral, nas regiões purgatoriais, de muito sofrimento, onde ele narra sua desdita naqueles sítios, sofrimentos, angústias, etc., e pela primeira vez traz um relatório pormenorizado da vida nesses lugares de dor e sofrimento. E depois fora ele resgatado por intercessão de sua mãezinha e passa a habitar a colônia espiritual Nosso Lar, onde lá começa a sua jornada de renovação e transformação e traz notícias muito objetivas sobre a vida no mundo espiritual, que surpreendeu a muitas pessoas à época. E André Luiz começa a sua trajetória lá, com muita beleza, com muitas informações, começa o processo de renovação e transformação. Na obra seguinte, os Mensageiros, que estudamos, terminamos de concluir a semana passada, André Luiz tem uma etapa nova do seu trabalho na espiritualidade, já que em Nosso Lar, ele começou a se desenvolver seu trabalho de assistência ao próximo, nas câmaras de retificação, assistindo a espíritos muito sofredores. E no livro Os Mensageiros, ele começa um curso no Ministério das Comunicações de mensageiros de Deus, sobre a orientação com a presença de Vicente, que também fora médico na Terra, e de Aniceto, que era o seu instrutor, e ele traz informações muito preciosas, porque das regiões próximas da região da Terra, de sofrimento e dor, como é que é feito o trabalho das equipes nesses sítios, e informações muito importantes também de um ponto de apoio na cidade do Rio de Janeiro, na casa de Dona Isabel, que é um ponto de apoio do Nosso Lar, onde várias tarefas importantes foram realizadas com encarnados e desencarnados. E, ao final do livro, ele traz também informações muito importantes a respeito do processo de desencarnação, mostrando que nós devemos estar preparados para o processo de desencarnação, e as pessoas que não que são muito materialistas, não têm a compreensão de que a vida, que o espírito é eterno, sofrem no momento da desencarnação. Admira-nos e nos mostra também com muita beleza a riqueza do que é a máquina humana, o corpo físico, esse verdadeiro templo que Deus concede a cada um de nós, uma espécie de um tabernáculo, a morada do espírito temporário no corpo de carne, e ele mostra detalhes de como se dá esse processo de desligamento do espírito da carne, com informações muito ricas sobre esse processo todo, né? E mostra a necessidade de estarmos preparados para desencarnar e também dos próprios familiares no acompanhamento desse processo todo. E hoje vamos começar a estudar o terceiro livro da série, chamado Missionário da Luz. O nome já diz muita coisa. Missionário da Luz, portanto, muitos ensinamentos à luz do Evangelho de Jesus, da Boa Nova de Jesus, virão desses emissários sublimes que trarão muitas informações, e, em especial, sobre a reencarnação. Se no livro 2 ele falou sobre a desencarnação e os detalhes, nesta obra trará muitas luzes a respeito da reencarnação, como essa reengenharia sublime que encontramos nos nossos afetos do passado, um grande e extraordinário propósito de transformar os ódios em aliança de luz e de amor para o processo de renovação espiritual, que é o que Deus deseja. Então, virá informações muito ricas a respeito desse processo, na fase que antecede a reencarnação, a história da preparação dos mapas reencarnatórios, a questão do processo de apresentação aos futuros pais, de todo o trabalho dos espíritos construtores, onde há a transformação do perispírito do desencarnado, no processo de encarnação, do encolhimento, enfim, no processo de encarnação e no acompanhamento desses espíritos em todo o processo. É de uma riqueza extraordinária no capítulo que fala a reencarnação de Segismundo, que acredito
é o capítulo mais completo que fala da reencarnação, de uma beleza extraordinária. E no capítulo 1, logo, ele começa a trabalhar informações muito importantes sobre o universo da mediunidade, com detalhes muito importantes, dentro daquela máxima de que é o corpo espírito, o corpo físico, essa máquina extraordinária que Deus nos concede, e ele vai nos trazer detalhes como se dá esse processo das comunicações espirituais, que é muito mais complexo do que se imagina. Ele vai ter detalhes muito importantes no capítulo 1 a respeito desse assunto. Muito bem. Feitas as considerações, vamos então aqui trabalhar já o prefácio da obra. Eu gosto muito de falar sobre o prefácio da obra, porque o prefácio é a apresentação da obra, onde normalmente nos é trazido, é uma espécie do objetivo da obra, e o privilégio de que toda obra à vida no mundo espiritual, psicografada por nosso Chico, nosso amado Chico, através do benfeitor André Luiz, toda ela é prefaciada por Emmanuel, esse espírito iluminado, que é o coordenador de toda a magistral obra psicografada de Francisco Cândido Xavier. E traz lições imorredoras e importantíssimas nesse processo de despertar da alma humana. Logo aqui, quando ele fala do prefácio, ele traz um título muito interessante. Ante os novos tempos. Ou seja, ele está nos dizendo que esta obra que André Luiz vem nos trazer, dos missionários de Deus, da luz, tem um condão muito apropriado de despertar os espíritos encarnados e os que encarnarão vindouramente sobre a ótica de compreender que nós temos responsabilidades muito grandiosas nos tempos vindouros, ou seja, nos tempos de transição planetária. É tão interessante a gente falar dessa questão de transição planetária, que parece uma novidade, mas na verdade não é. Esse tema já é abordado desde o Velho Testamento, a transição planetária, desde os Velhos Testamentos, com os profetas Enoque e tantos outros que falavam do momento de turbulência porque passaria a Terra em decorrência do processo evolutivo dela. E quando Jesus veio ter conosco há 2000 anos atrás, Jesus, no sermão profético famoso, importante, no Monte das Oliveiras, ele nos traz informações e alertas muito importantes dos momentos que a Terra passaria de profunda dor e sofrimento, em função da transição do planeta, da transformação, da regeneração do planeta. E qual era o objetivo de Jesus ao nos alertar isso? O objetivo era dizer o seguinte, olha, Jesus dizia, eu sou portador da mensagem dos céus, vim trazer a todos vocês a boa nova, a mensagem divina de renovação. É um material didático capaz de transformar a alma humana. Entretanto, Deus é Pai, misericordioso e bom, e deseja a felicidade dos seus filhos, mas aqueles que desconsideram, que faz ouvido de mercador a mensagem de Deus, sofrerão consequências. Os que não se quiserem se renovar, se transformar, haverá consequências. Aqueles que não são convidados para o amor e que ignoram, vão sofrer pela dor, não é assim? Quando o convite ao amor ele é ignorado, vem a dor, que corrige, que transforma. Então, Jesus faz o sermão profético lá no Monte das Oliveiras. Posteriormente, quando Jesus é crucificado, e o último dos apóstolos de Jesus, que era João, o evangelista, estava preso na ilha de Patmos, no Mar Egeu, na Grécia. Ele é levado às resplandecências celestiais, em desdobramento celestial, por Jesus, e é mostrado por Jesus a João o cenário da Terra em profunda dor, se contorcendo em dores profundas e sofrimentos, no famoso Apocalipse de João. O que significa Apocalipse, afinal de contas? Apocalipse significa revelação. E qual era o objetivo de Jesus ao mostrar a João isto? Para que João fosse portador dos céus, para contar o que aconteceria com a Terra na hipótese de nós continuarmos a ignorar os ensinamentos que Jesus veio trazer para cada um de nós. Essa é a história. As revelações acontecem para não serem cumpridas. E o Apocalipse também tinha o mesmo propósito de avisar a humanidade, olha, vem momentos de muita dificuldade, muito sofrimento, se não nos renovarmos. Entretanto, estamos nós aqui, 20 séculos depois, vivenciando essas dores. Estamos no meio de uma pandemia terrível, de dores profundas, como decorrência do quê? Desse ouvido de mercador, ao chamado de Deus através de Jesus. Não é? E estamos sofrendo as consequências desse processo todo. Não é? Mas não parou por aí os avisos dos céus. O Apocalipse de João veio e depois continuou a vir.
porque, afinal de contas, Deus deseja a felicidade de seus filhos, e muitos foram os outros chamados. Os céus nunca deixaram de mandar emissários, né? Vimos o calendário maia com informações importantes, vimos Nostradamus com informações importantes, depois a doutrina espírita, através da própria Gênesis, do capítulo 18, fala com detalhes a respeito da transição, como Jesus teria dito lá no Apocalipse, teria dito lá no Sermão Profético, como João tinha falado. No capítulo 18, ele fala da geração nova, das exclusões, das gerações que estavam chegando, o livro dos Espíritos, que é o livro primeiro da doutrina espírita, fala no capítulo 1081, com detalhes dos momentos que aconteceram na transição, né? E continuamos a ignorar essas questões todas. E muitas outras compreendem. Mais recentemente, falando sobre a questão da transição, a extraordinária obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, através do benfeitor Emanuel Filomeno de Miranda, esta coleção, que vem trazendo informações importantíssimas a respeito do momento agora que estamos vivendo. Esse livro foi publicado em 2010, Transição Planetária, onde fala de todo o projeto de Deus para as transformações que estão em curso do ápice do processo de transição planetária. Quem puder ler o livro, lê o capítulo 3º, está na internet isso aqui, gente. É um livro extraordinário. Esse em 2010. Depois veio o Amanhecer da Nova Era, de Divaldo, e também do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, em 2012, mostrando a continuidade desse processo. 2015, lançou esse outro, que chama-se Perturbações Espirituais, com o mesmo propósito. Mostrar o que está acontecendo, as dores, os embates entre as sombras e as luzes, né? E agora, em 2020, no finalzinho de 2020, essa outra obra também de Divaldo, de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, onde ele aborda o momento agora, com a Covid-19, da pandemia. Eu estou terminando de ler. Obra importantíssima que mostra esse processo, né? Mas, fora isso, muitas outras obras foram lidas, não vou cansar você, mas só mostrar dois. Esse de Haroldo Dutra Dias, que é sensacional, Despertar nos Desafios do Planeta da Transição Planetária, foi também no ano passado. E, anteriormente, também em 2014, Nas Fronteiras Novelas, de Sueli Caldas Schubert. Todas informações muito importantes e contemporâneas da transição. A gente fala, transformação é uma coisa distante. Não, gente, tudo está fundamentado desde o Velho Testamento, não é nenhuma novidade. Portanto, essa obra, vamos começar agora, logo no prefácio, Manuel chama atenção para isso. Ante os novos tempos, os tempos novos, significa isso, que esta obra tem o cunho de ajudar a despertar os filhos de Deus que aqui estão na Terra, os que estão chegando. Para isso, para o chamado de Deus continua posto ao processo de renovação de cada um de nós. Então, é importante ter essa compreensão disso. Aí ele começa a narrar assim o prefácio, que é interessantíssimo. Ele diz assim, Emmanuel, enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, as fadas madrinhas, aquela história, né, que se fala dos contos de fadas, né, dos palácios ocultos e as maravilhas da floresta desconhecida, que as crianças escutam atentas e acham maravilhoso, ficam encantados com o mundo, com esse mundo irreal, mas todo mundo acha maravilhoso, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todas as crianças, ao ver os contos de fadas, ficam maravilhadas, né? Eles, todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando esta palavra nas realidades educativas do espírito, que se renovar e transformar, retrai-se a mente infantil, contrafeita e cansada. Ou seja, nós, humanos, estamos nos comportando ainda como crianças. Quando vem o conto de fada que fala tudo dá certo, que é uma maravilha, ele está feliz da vida, acompanhando, achando bom. Mas quando começa a espiritualidade a nos mostrar a realidade para que nós atinjamos esse patamar de alegria e felicidade, precisa de modificar-se, da realidade educativa do espírito, precisa se transformar, se renovar, ele se retrai. Nós estamos ainda infantilizados, nós estamos na infância do processo evolutivo, nos diz André Luiz, nos diz Emmanuel, né? Cansada, diz ele, não compreende a massa humana, né? A promessa da vida futura. Não, todo mundo quer ser feliz agora. Não compreende a promessa da vida futura como seus trabalhos e responsabilidade. Todo mundo acha que a felicidade cai do céu, que não haverá esforço, nem necessidade de esforço.
mostra ainda o estágio infantil nosso da humanidade, onde a gente espera tudo muito fácil, tudo se consegue com facilidade. Não é assim. A felicidade está posta e Deus quer que deseje seus filhos sejam felizes, é preciso ser conquistada. Nós nos diz isso. Então, não percebemos ainda que o valor das revelações espirituais, essa aqui, todo tempo parece, é observação minha. Eu lembro muito bem, quem leu o livro Paulo Estevam, que é uma obra extraordinária, nos mostra que, lembremos, Paulo de Tarso era um doutor da lei, do Sinédrio, e ele imaginava que Jesus de Nazaré era um falso profeta, porque naquela época todo o mundo esperava o emissário sublime de Deus. Todos os 4 cantos do mundo esperavam esse emissário do céu que traria uma mensagem de renovação. Entretanto, quando Jesus veio, muitos não conheceram. O próprio Sinédrio, que era o tribunal da raça judia, não reconheceu aí Jesus. E então, Paulo só veio ter a certeza de que efetivamente Jesus era esse emissário sublime, né? Quando, em perseguição aos cristãos, a Ananias, nas portas de Damasco, em pleno meio-dia, ele encontra com o Espírito de Jesus que tinha sido crucificado. E Paulo aí veio ter a compreensão que Jesus não era um falso profeta, e era efetivamente o Messias que o mundo esperava. E ele começa, então, a sua tarefa sublime, perguntando a Jesus o que ele gostaria. Mas o que queres que eu faça? E começou a sua trajetória, colocando a mensagem da Boa Nova de Jesus, incorporando em sua vida, e passou o resto da vida divulgando essa mensagem no trabalho mais difícil, que era divulgar entre os gentios, eram aqueles que eram politeístas, que acreditavam em vários deuses. E onde Paulo passava divulgando a Boa Nova de Jesus, mesmo contrário ao Sinédrio que perseguia ele, a família, os amigos, ele fundava uma igreja, mesmo com toda a repressão, apanhando, sendo apedrejado, sendo preso, conosco a trajetória. Entretanto, naquela época, as distâncias eram imensas que Paulo tinha que percorrer a pé. E onde ele passava, criava uma igreja nova. Entretanto, quando Paulo estava na sua trajetória, aqueles das igrejas que tinham sido criados lá atrás pediu para ele voltar, porque estava tendo problemas, dificuldades. E ele ficou desesperado, porque era quase impossível naquela época isso acontecer. E então, aconteceu um fato magnífico, porque Estevão, para quem se lembra, foi o primeiro perseguido e condenado e lapidado, morto, apedrejado, por condenação de Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, na época, era doutor da lei. E então, aí o amor tem essas coisas extraordinárias, né? E esse que fora vítima de Paulo transformado, ele passou a ser o protetor, passou a ser o amigo espiritual. A vítima passou a ser o protetor espiritual do algoz. Ou seja, Estevão passou a ser o amigo espiritual, o protetor espiritual de Paulo. E Jesus, através de Estevão, enviava as comunicações a Paulo, e Paulo estava tão desesperado certo dia, com essas solicitações de retorno, de informações das igrejas, que Jesus mandou a informação para Paulo de que ele devia escrever epístolas, cartas às igrejas, com o propósito de orientá-las. Por que eu estou contando essa história, gente? Porque é exatamente isso. Nós, na nossa mente infantilizada, nós esperamos as cartas pessoais. Ou seja, como nós só acreditávamos em Deus, você recebeu uma carta pessoal. Olha, essa carta é direcionada a você, estou mostrando, você tem que fazer assim, assado. Meu Deus, mas as coisas não funcionam assim. As epístolas que Paulo escrevia, a informação de Jesus é que a carta, por exemplo, que era encaminhada à igreja de X, a igreja de Peloponeso, por exemplo, devia ser lida em todas as igrejas, porque essas cartas espirituais são ensinamentos para toda a humanidade. As epístolas que Paulo escrevia à igreja de Corinto tinham que ser lidas em todas as igrejas, porque eram informações de educação de toda a humanidade. E a gente, espíritos ainda infantis, se a gente recebe uma carta pessoal da espiritualidade, da informações, a gente nem duvida. Olha que coisa. É isso que Emmanuel está nos dizendo aqui. Nós desejamos a felicidade, mas acreditamos conto de fadas. Mas quando vêm as informações espirituais falando que precisamos nos renovar, nos transformar, a gente deixa para depois. E acha que tem que ser para depois, é para os outros. Você fala, não é para mim. Não é para mim, é para os outros, não é para mim. Ou seja, a gente não tem compreensão disso. Aí, quando dizendo, os corações ainda tem, ou seja, juvenis infantis, nossos, ainda temos. Ama o sonho, a gente adora o sonho, mas a realidade, né? Aguarda o heroísmo fácil, estima o menor esforço, não quer ser feliz sem nenhum esforço. Não entendem, de pronto, o trabalho divino
da perfeição eterna, ou seja, não entende que o nosso processo de felicidade só será alcançado com o desenvolvimento, com a transformação, com o esforço de cada um de nós. E dizer, e por isso, afaste-se do ensinamento real. E ouve e faz ouvir de mercadores chamados. Por isso estão vivendo esses sofrimentos, né? Admirados contra disso. Diz ele, a vida, porém, olha que coisa interessante. Nós fomos ouvir do mercador. Lembra-se que Jesus veio trazer o sermão profético que ele falou há 2000 anos atrás. Depois veio a Apocalipse de João com as mesmas informações. A gente continua fazendo ouvir do mercador, ignorando isso tudo. Aí, mas então, nos diz aqui Emmanuel, a vida, porém, aos que ignoram isso, a vida, porém, espera-os a todos nós, espera cada um de nós, com as leis imutáveis, porque as leis universais são sublimes e imutáveis, modificam-se, né? A vida, porém, espera-os a esses que fazem o mercador com as suas leis imutáveis e revela-lhes a eles a verdade, com o sofrimento, com a dor, com as dificuldades, etc, etc. E revela eles gradativamente com as dificuldades, com os sofrimentos, né? Sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe, ou seja, a vida nos educa, se nos convida para o amor e a gente ignora, vem a dor, que é profundamente transformadora e educativa. Mas eu quero dizer com isso que isso é o perfil de espíritos ainda imaturos que habitam a Terra, espíritos que estão sujeitos uma terra que é um planeta de expiações e de provas, espíritos ainda réprobos, nós, né? Ou seja, nós estamos ainda na infância evolutiva, por isso que a gente ignora, e vem as dores. Se a gente é chamado para o amor e a gente não aceita o convite de Jesus para o amor de seu evangelho, vem as dores retificadoras. Por isso a Terra vive hoje tanto sofrimento, porque nós continuamos a ignorar as informações que Jesus veio trazer. Aí nos diz, então, Emmanuel, as páginas de André Luiz, recordam essa imagem, ou seja, esta obra, Os Outros de André Luiz, é um convite, uma renovação do convite de Deus, através desse emissário de luz, esse missionário de luz, convidando-nos à renovação, convidando-nos a trilhar o caminho da felicidade, da transformação, da conquista da nossa felicidade, que não cai dos céus. Então, as mensagens de André Luiz, como muitas outras, é um convite à renovação. Toda a obra de André Luiz é um convite, a um chamado de Deus. Então, nos diz ele, continua Emmanuel, enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, as informações das instâncias celestiais, nos convidando, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, que ouvem essa mensagem de Deus, estáticos, venturosos, é a consolação sublime, o conforto desejado. Quando a gente ouve tudo isso, fica maravilhado. Está dizendo, quando a gente lê uma obra como essa de Luiz, fica maravilhado. Todos nós ficamos. Puxa, que maravilha. Quando é chamado, então, para testemunhar, diz ele, congregam-se os corações para receber as mensagens dos céus. Todo mundo está doido para ouvir a mensagem dos céus. Mas, se os emissários do plano superior, como André Luiz, revelam algum ângulo da vida espiritual, mostrando que para ser feliz é preciso renovar-se, transformar-se, falando de trabalho, do espírito, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante que temos que realizar, do estudo necessário para nos esclarecer, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desejável impressão, desagradável impressão. Meu Deus do céu, isso não é para mim. Não é para mim. Quando a gente fala que para ascender às culminâncias celestiais, ao processo de felicidade, precisa de esforço, de estudo, de trabalho, de autoaperfeiçoamento, aí a gente deixa para lá, porque dá muito trabalho isso, de qualquer forma ainda dá muito trabalho, a maioria diz assim, vou fazer isso depois, quando me aposentar, não sei, a gente está sempre abreviando, deixando para depois. E aí volta a minha velha história, que tem muita gente que quer colher sem plantar, e é difícil, né? E vem as dores, se a gente não é chamado ao amor, e a gente não faz, porque, gente, a evolução é uma lei universal e inderrogável. Todos nós somos criados para ser felizes e seremos. Entretanto, o caminho pode ser mais curto ou pode ser mais longo. Mais curto se a gente encontrar o caminho certo. Os aconselhamentos do Evangelho de Jesus, aconselhando-nos ao amor, à fraternidade, à benevolência, à indulgência, ao perdão. Mas se a gente ignora e segue o caminho tortuoso, vamos encontrar muitas quedas, com muitos sofrimentos, com muita dor. É uma escolha de cada um de nós. Essa é a grande questão. Então, manda-nos falar. Contrariamente às suposições da primeira hora, né, não enxerga o céu das facilidades, nem a região
dos favores, não divisa acontecimentos milagrosos, nem observa a beatitude repousante. Ao invés, ou seja, a gente não consegue entender como nós estamos inseridos, como acessar esse céu, essa felicidade, esse lugar de paz e de amor. Ao invés do paraíso próximo, daqueles que buscam, que trilham o caminho trazido por Jesus, sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se eleva pela mão beijada do protecionismo. Não, para se acender às comunidades celestiais, não existe protecionismo, não existe amigo não existe só do cartãozinho, da amizade, não existe essa história. É o processo meritório, o processo evolutivo é meritório. Quem tem trabalho no campo do bem colherá. Quem não trabalha no caminho do bem vai passar dificuldades e vicissitudes. É o que está dizendo. Mas, olha, diz, olha, ao invés do paraíso próximo, sente-se nas vizinhanças da oficina incansável de trabalho, onde o trabalhador não se eleva pela mão beijada do processionismo, e sim, à custa de si mesmo, o seu esforço pessoal, que deva à própria consciência vitória ou derrota. Ou seja, a vitória ou a derrota depende do esforço que cada um nós viemos a fazer. Percebem a lei imperecível, inderrogável, imutável, são as leis universais, né? Que estabelece o controle da vida, em nome de Deus, do Eterno, né? Sem falsos julgamentos, que não existe para Deus, todos são absolutamente igual. Deus ama todos os seus filhos, aqueles que seguem o caminho reto, mas aqueles também infelizes, mais desditosos, todos têm o amor igual de Deus. Não há nenhuma distinção entre um e outro, todos são reserva de Deus, o amor mais verdadeiro e puro. Entretanto, ele não nos obriga a seguir determinado caminho, deixa ao albedrio de cada um de nós, ao livre-arbítrio que somos dotados. Né? É isso que ele quer nos dizer. Muito bem, continua dizendo. Oi, boa noite. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, ou seja, só é possível ascender esses espaços culminantes se nos esforçarmos se conseguirmos encontrar a senha de acesso. Isso só se acontece, os espíritos se renovam, dizer, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, esses lugares de maravilha e beleza, né, que estamos dizendo isso, né? Bracejando, ou seja, tem que remar, bracejar muito, bracejando, no somar das experiências. Não é possível se atingir o processo evolutivo e a felicidade sem a conquista. É a meritocracia, é a história do plantio e da colheita. Não é possível colher sem plantar. É preciso trabalhar o terreno do nosso coração para receber a semente sublime do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, cultivar esses campos para que dê o fruto, como diz a palavra do semeador. Da 30, 60 e 100 por 1 é preciso esforço, renovação, transformação de cada um de nós, isso que nos colocando. Não existe essa história do mundo espiritual do jeitinho, não existe isso. É a meritocracia e acabou. Isso aqui no dia Emmanuel nos fala dessa forma. Ele diz, olha, a maioria espanta-se e tenta o recurso. Muitos de nós, diante das realidades imponderáveis da vida, diante dessa situação de que só é possível atingir a felicidade por uma transformação e renovação pessoal, recua. Muitos tentam suicídio, muitos tentam os atalhos, achando que vão enganar a justiça sublime. Isso não é verdade, gente. Só é possível se renovar e merecer a felicidade se a gente lutar nesse aspecto, como diz Emmanuel. Quando ele dizendo, pretende um céu fácil. A maioria das mentes infantis, que somos nós ainda, que queremos tudo ao nosso sabor, com as coisas do céu, pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinárias, como se fosse possível. Tem outras pessoas que têm essa ideia. Eu ouvi muitas pessoas falar assim, eu sou da igreja X, eu sou do centro tal, eu sou da igreja X, da protestante ou católico, e eu estou salvo, porque eu pago dízimo, porque eu vou à igreja, como se isso fosse o suficiente. Meu amigo, ninguém atinge as culminâncias celestiais, assim é a renovação espiritual. Era a mesma ideia da Idade Média, que a igreja ludibriava as pessoas com a história das indulgências. Ou seja, a igreja, para fazer dinheiro na Idade Média, todos aqueles que cometiam crimes a vida inteira, doava os bens para a igreja, e a igreja fazia indulgência, perdoava o pecado daquelas criaturas, recebia, inclusive, uma escritura do terreno no céu.
como se fosse possível se renovar, como se fosse possível se atingir as comunidades celestiais, se a transformação individual. Gente, não se negocia com essas questões. As leis de Deus são imutáveis. Ou a gente compreende as responsabilidades e envia esforço no sentido de se renovar e se transformar, ou então sofreremos imensamente quando nos encarnarmos. Os relatos são múltiplos das criaturas que desencarnam e voltam para contar suas histórias. É muito importante a gente ter essas compreensões. Então, está dizendo aqui, pretende o céu, depois da morte do corpo, que seja conquistas por mera afirmativa do nada possível. Então, diz, ninguém, contudo, perturbará a lei divina, porque ela é imutável. A verdade vencerá sempre, diz Emmanuel, e a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência maternal. Ou seja, se a gente não recebe, não compreende o chamado de Deus para a renovação pelo amor, virá dor, que essa efetivamente é a dor. Ela nos ensina, não é? Se a gente não cuida da saúde, vem a doença para nos colocar isso. Se a gente não valoriza os pais, os entes queridos, vem a perda, vem a doença. Ou seja, se não será pela dor, será pelo amor, será pela dor. Essa é a questão. Vocês estão dizendo isso, né? Ao Espiritismo, diz Emmanuel, cristão, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Ou seja, a missão da doutrina espírita é muito grandiosa. E por quê? Porque a doutrina espírita nada mais é do que o evangelho redivivo de Jesus, aquele que Jesus trouxe há 20 séculos atrás para renovar. É um material didático de transformação do homem, é um material capaz de educar os espíritos que vieram, que estão e que virão. É um material didático de transformação do coração do homem, né? Então, dizendo que cabe a doutrina espírita. E o que é a doutrina espírita, senão o evangelho redivivo puro de Jesus, veio trazer 2000 anos atrás, e que foi adulterado no decurso do tempo, e a doutrina espírita, que é a terceira revelação, veio recuperar esse material sublime, que a doutrina é o evangelho puro de Jesus, porque ele é fundamental para o processo de educação dos filhos de Deus, que se matriculam na escola da vida nesse planeta, que é uma das moradas da casa do Pai. E a Terra é um grande educandário de almas. Então, diz o seguinte: o espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa, diz ele. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. Não basta definir isso, não. São precisos também lhe revelar as feições de movimento libertador das consciências e corações. O que significa isso, gente? Significa que todos nós temos a responsabilidade de espalhar a semente da boa nova de Jesus por onde passarmos, mostrando que ela é capaz de renovar cada um de nós, mostrar o efeito de que o evangelho de Jesus faz em nossas vidas. Isso chama-se evangelizar, distribuir a semente da boa nova, que Jesus falou tanto muito bem na palavra do semeador. E evangelizar é exatamente compartilhar o bem de que o evangelho fez nos nossos corações. O que é que a doutrina espírita trouxe em nossas vidas? Trouxe uma visão ampliada, trouxe uma visão de mais respeito, de mais fraternidade, de mais caridade e de amor. É isso que a gente tem que incutir junto aos irmãos que estão conosco colaborando nessa experiência terrestre, nessa reencarnação. Somos todos filhos de Deus. E cabe aos que têm um pouco mais de orientação, repassar, levar, distribuir a semente da boa nova de Jesus por onde passar. Esse é o papel de cada um da doutrina espírita. Não é só falar que é um consolador, não. Nós temos que compartilhar o quanto que Jesus, desse amor que Jesus veio trazer para cada um de nós, aos irmãos da estrada, que ela coloca nisso. Então, não diz, Emmanuel, a morte física não é o fim, nós sabemos disso. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Eu achei sensacional isso. Muitas pessoas acreditam que morre e vira anjo. Isso é um engano grave. Ninguém muda. Qual é a diferença quando a gente está aqui encarnado para desencarnado? A diferença é muito simples. A única diferença que tem é que você não pode mais enganar ninguém. Se você é alguém de bem, se você é uma criatura do amor, da paz, da fraternidade, seu espírito transparecerá a luz. Se você é uma criatura infeliz, desarmoniosa, desequilibrada, suplantou ódio, seu espírito passará obscuridade, infelicidade. Ninguém pode enganar ninguém. Se a gente aqui dá uma de bom moço, um lobo em pele de cordeiro, você pode enganar enquanto é encarnado. Quando você está desencarnado, não. Nosso espírito exalar caridade ou bondade, luminosidade ou sombra. Essa é a história. A diferença é só essa. Mas a morte não muda ninguém, ao contrário. Nós vamos nos deparar com uma realidade muito dura, porque a gente tem visto o relatório das criaturas que vão contar a sua história, como André Luiz no livro Nosso Lar, né?
Então, eu gosto muito da afirmativa de André Luiz, que está no livro Nosso Lar. Ele diz o seguinte, o que é que ele fala? Que a vida é um livro. A vida é um livro. E que todo dia nós temos a possibilidade de escrever uma página desse livro, uma página de rosto, escrito por nós, nosso livre-arbítrio durante o dia. E à noite, né, emancipação da alma, nos sonhos, nós temos a possibilidade de escrever a página de fundo, com a companhia dos nossos amigos espirituais, que nos aconselham a modificar determinados procedimentos que fizemos durante o dia. Portanto, a vida, o livro da vida que nós escrevemos na eternidade, nós somos espíritos eternos. Estão dizendo aqui que a morte é apenas um capítulo dessa vida evolutiva, só. E a nossa história poderá, depois de mais desse capítulo da vida, ser uma história feliz ou triste, dependendo dos nossos procederes, de aceitarmos o convite de Jesus à renovação e transformarmos, ou não, ignorarmos esse processo. É uma decisão de cada um de nós. Continua, então, Emmanuel, ainda, concluindo aqui o prefácio da obra. No seu influxo da vida, ninguém deve esperar soluções finais definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representa uma fração relativamente curta no tempo para qualquer edificação da vida eterna. Estamos dizendo, gente, que o que é, na verdade, a vida presente? Nada mais é do que um pequeno interregno, um pequeno corte na vida do Espírito Eterno. Só isso, nada mais, nada menos. Na vida do Espírito Eterno é só um recorte, é um lapso temporal, só, nada mais, nada menos, que é um tempo curto. Aí eu botei aqui a observação. Nem todos têm a determinação e a resignação de um Paulo de Tarso. É fato. Eu reporto essa informação com base num diálogo muito interessante de Dona Laura, a mãe de André Luiz, a mãe de Lísias, numa conversa em Nosso Lar com André Luiz. Quando ela disse o seguinte, olha, Paulo de Tarso foi uma das raras exemplificações de alguém que cumpriu sua missão na encarnação só. É raro encontrar alguém com essa determinação. E Paulo de Tarso compreendeu essa resignação a partir do seu célebre encontro nas portas de Damasco com Jesus, renovou sua vida completamente, colocou a sua vida a serviço contra a perseguição do sinédrio, contra dos amigos, da família e todo mundo. Um homem importante, um sábio, um homem rico, importante, poderoso, um juiz, abandona tudo e passa a viver como um pequeno artesão vivendo do trabalho em couro, vai divulgando o evangelho quando passou, sendo surrado, sendo apanhado, sendo preso, etc, etc. Mas, quando conclui ele a sua jornada em Roma, quando é degolado em Roma, no mesmo dia em que Pedro, o apóstolo, fora crucificado de cabeça para baixo, as duas mortes aconteceram num dia só, e Paulo de Tarso foi degolado, pasmem, por ter cidadania romana, é um privilégio. Ele disse uma frase extraordinária que demonstra a grandeza do seu espírito. Não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Trago em meu corpo as marcas do Cristo, as marcas de tantas suas, de tantas pedradas que levou, né? Que trazendo isso. Então, ele era uma verdadeira carta viva do Evangelho. Essa é a grande questão para a série de renovação, está em colocar a nossa vida em conformidade com o ensinamento de Jesus. Esse que está nos dizendo. Muito bem, continua então, Emmanuel, dizendo, ó, infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Ou seja, são vastos os campos que devemos desbravar, no sentido de transformar a alma humana, os nossos irmãos, que vivem no planeta Terra nesse momento de dificuldade, né? Problemas gigantescos, desafios espíritos valorosos, encarnados, na época presente. Que época presente é essa, gente? De transição planetária, que ele fala no começo dos novos tempos, com a gloriosa missão de preparar a era nova, a Terra regenerada, contribuindo na restauração da fé viva, a fé no Evangelho de Jesus e na extensão do entendimento humano. Ou seja, a missão que hoje temos de abrir os olhos, de fazer esse chamado, de tocar o coração dos filhos de Deus que vivem aqui é muito grandiosa. E é a missão de cada um de nós, entenda? Nós somos artífice, construtor desse mundo, desse reino de Deus que Jesus falava. Todos nós temos um papel importante nesse processo. Continua dizendo, urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos tempos de pedra, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico das destruições. O que é que Emmanuel quer dizer com isso, gente? Quando ele fala que urge socorrer as religiões, é porque, infelizmente, as religiões foram utilizadas no tempo para deturpar, para adulterar os evangelhos que Jesus veio trazer. Essa mensagem pura de renovação do coração do homem. Nos tempos de pedra. Lembra que Jesus não estava preocupado em templo suntuoso, mas as religiões, para atender os interesses dos homens, estavam preocupados com ouro, com
com as joias, com os templos suntuosos para atrair os que tinham muito dinheiro. Mas Jesus não se preocupava com isso. Deus queria modificar o coração do homem. Jesus espraiava a semente de sua boa nova nos campos, nos montes, nas praias, junto aos pescadores, aos lavradores, nas choupanas, que muito mais importante é a mensagem, o conteúdo, e não o local em si. Mas ele estava dizendo com isso que hoje socorrer a religiões. Por quê? Porque nos diz, quem lembra lá do livro Os Mensageiros, no discurso de Telésforo, ele diz com muita beleza isso, que a religião, todas as religiões são importantes, são caminhos para Deus, todas são boas. O problema não é só religiões. Importante é o que a gente faz com o conteúdo da religião, mas religiões são importantes, são instrumentos para Deus, são caminhos. Então, quando fala que hoje é recuperar, socorrer as religiões, porque as religiões se distanciar da mensagem original de Jesus, isso que ele está falando. E a ciência também, porque tanto a religião como a ciência são criações de Deus, alguém tem dúvida disso? O cientista não é antagônico à religião, não, são caminhos para Deus, né? Entretanto, Kardec tem tanta compreensão disso, que dizia o seguinte: se a ciência provar que qualquer pressuposto, qualquer informação da doutrina espírita estiver errada, siga a ciência. Ou seja, Kardec tem a compreensão de que, efetivamente, os caminhos delineados pela doutrina espírita é baseado no Evangelho de Jesus, e nada vai modificar. Não, porque tem certeza disso. O senhor quer mostrar com isso que tanto a religião como a ciência têm um papel importantíssimo no processo de evolução do ser humano. A ciência traz qualidade de vida, informações, transformações, etc, etc. E religiões é que trabalham o coração dos homens, né? Então, ele diz o seguinte, André Luiz, Emmanuel: a espiritualidade vitoriosa percorre o mundo. Olha que informação bacana. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo regenerando-lhe as fontes morais, as religiões, a ciência, né? As fontes morais, despertando a criatura no quadro realista e suas aquisições, ou seja, só é possível atingir o processo de felicidade e renovação transformando-se, renovando-se, buscando a luz, eles querem dizer isso. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, diz ele, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações estas que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ou seja, eles querem dizer que Jesus continua a selecionar novos apóstolos. O convite está posto, gente. Todos aqueles que desejam seguir o Evangelho de Jesus, a seleção está sempre aberta. Coloque seu coração em sua vida a serviço do bem, a serviço da luz, a serviço da paz, da fraternidade. O mundo precisa renovar-se. Todos nós somos co-criadores desse reino de que Jesus falava. O reino de Deus que é criado no coração dos homens. Mas é preciso que nos disponhamos a esse trabalho de renovação, né? Aí o que ele diz aqui é a mesma coisa. Ante os tempos novos, ante a regeneração que está chegando, e considerando o esforço grandioso da renovação do planeta, requisita-se, convida-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, ou seja, materializem, tenham uma vida em conformidade com os ensinamentos trazidos pelo Evangelho de Jesus, seja uma carta viva do Evangelho, como Paulo fez. Isso é possível fazer tudo? Adira, faça alguma coisa, renove-se, transforme-se, faça uma reforma íntima. Sabem que é difícil, mas é um caminho. Melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a caminho desse mundo de regeneração que está se avizinhando, a fim de que a edificação do Cristo, ou seja, do Evangelho de Jesus, prevaleça, os ensinamentos do Evangelho de Jesus prevaleça sobre as meras palavras de ideologias brilhantes, mas que não têm conteúdo. Então, o que ele quer dizer, em outras palavras, eu que coloquei observação minha, que para a gente carimbar o passaporte para esse mundo de regeneração que está chegando, é preciso nos esforçar, sob pena de que, se, na verdade, ignorarmos esse processo todo, entrarmos no processo de exílio, como diz lá, o Sermão Profético de Jesus, como diz o capítulo 18 da Gênesis, ou seja, aqueles que serão degradados para mundos infelizes, porque a continuar aqui perturbariam a transformação do planeta. É a mesma ideia que está posta no livro Exilado de Capela, no livro A Caminho da Luz. É a mesma ideia, porque são leis imutáveis, leis universais. Continua. Em conclusão, na construção da tarefa superior de regenerar a humanidade, congrega-se
encarnados e encarnados. Isso não é tarefa só dos encarnados, não, muito pelo contrário. Todos nós somos ajudados pela espiritualidade, amiga. Sem isso, ninguém vai a lugar nenhum, de boa vontade, construindo a ponte de luz, ou seja, a ponte que vai nos dar acesso a esse mundo mais feliz, ela só pode ser, só tem a senha para transpor que se renovar. Construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. Ou seja, esse mundo, quem é que fica nas regiões umbralinas, gente? Se não é aquelas criaturas que têm sintonia com aqueles ambientes? É isso. Se a gente se renovar e se transformar, nós atravessaremos essa ponte que nos dará acesso a esse mundo renovado, esse planeta renovado, esse planeta regenerado. Do contrário, não conseguiremos chegar lá, não teremos acesso, quer dizer isso. É por esse motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, de novo, né? Já veio, é a terceira vez que ele vem, veio no nosso lar, veio no mensageiro, agora está vindo de novo. É isso que nos diz, Emmanuel. Ele vem, mais uma vez, ao teu encontro, para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esse enviado de Deus, que vem nos convidar à renovação e transformação, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, todos somos, habitando temporariamente o tempo de carne, lembra? Nós estamos habitando temporariamente o tempo de carne. O que é a carne, qual é o corpo, se nada mais é do que a nossa morada temporária, o nosso tabernáculo, nossa morada temporária, né? Que o perispírito é um campo, não é um campo vago, de vaga neblina, não, é a morada do espírito imortal, e sim, organização viva, a que se amoldam as células materiais, ou seja, o nosso corpo material é amoldado conforme o nosso perispírito. E o mapa reencarnatório que a gente falou semana passada sobre isso, que a alma, em qualquer parte, encarnado ou desencarnado, recebe segundo as suas criações individuais, ou seja, cada um de nós recebemos conforme o que plantamos. Aquela história que Jesus falava de que conhece a alma, conhece o homem pelas suas obras, conhece a árvore pelo fruto e o homem pelas suas obras. Ele está dizendo isso. Em qualquer lugar que a alma humana esteja, ele recebe segundo as suas criações individuais, o bem ou o mal. Se buscou a luz, colherá a luz. Se buscou o mal, colherá a sombra, não tem dúvida. Que os laços do amor ou de ódio nos acompanham em qualquer ciclo da vida, encarnados ou desencarnados. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar do dia a dia, além de buscar o pão de cada dia, o trabalho, outras lutas no processo de edificação humana, no processo de orientação às criaturas, muitas outras tarefas, né? Colocar isso. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais. Nós vimos isso lá no Mensageiro, gente. Todas as criaturas que vêm cumprir missões passam por um trabalho de orientação, de treinamento bastante determinado para vir cumprir suas missões. E que, além do sepulcro, além da morte, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo ao desígnio do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que Deus nos destinou. Ele quer nos dizer com isso, gente, que todos nós somos filhos de Deus. Alguém tem dúvida disso? Jesus nos dizia isso. Pai nosso que está nos céus. Jesus nos falava isso. Ele disse que todos nós somos deuses. Deus deseja cuidar dos seus filhos, precisa a gente se colocar à disposição. Para que essa pequena luminescência que está no nosso DNA, somos filhos de Deus, portanto, essa pequena centelha de Deus está em nossos corações. Mas para ganhar a luminescência, esse Deus em potencial crescer, precisa para tudo bem, né? Então, o objetivo dessa obra é essa, é tocar o coração de quem a lê, para transformar-se e colocar esse homem em marcha para esse mundo de transição, esse mundo de regeneração que está se buscando, né? E que a felicidade de cada um de nós é o objetivo da obra, a felicidade de cada um de nós, e que nós somos construtores desse mundo de reino de Deus, cada um de nós somos construtores, somos colaboradores desse mundo novo, que esse mundo, esse reino de Deus é criado no coração de cada um de nós. Então, se a leitura te assombra, diz Emmanuel, a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro de André Luiz te parecem revolucionárias, recorre à oração, que é a conexão nossa com o Criador, com o Pai, né? E agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo te esclareça e ilumine, me eduque e me ilumine, me dê força, né? Para que a ilusão de que é fácil evoluir, é só ilusão, não te retenha em suas malhas da ilusão, senão você fica para trás, né? É atropelado pelo processo. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva. É óbvio. Lembremos que, por exemplo, quando Moisés veio, o mundo não estava preparado para receber o evangelho de Jesus. Não. Os 10 mandamentos foram colocados naquele momento.
que ela é progressiva. Conforme a humanidade vai progredindo, as informações vêm. Lembramos que, por exemplo, a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz e Emmanuel, de Chico, foi na década de 40, quando a humanidade tinha condições de compreender o teor dessas mensagens. Tudo vai sendo revelado no decurso do tempo. Como essas obras estão chegando também, de falar aqui as obras de Chico, de Divaldo, no tempo certo, falando sobre a transição, e por aí vai. Né? Ela é progressiva. E rogando o socorro de Deus divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou, a missão de cada um de nós temos para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação. Ninguém para com a morte, não. E sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação, de luta bendita, onde viverás muito mais e muito mais intensamente. É interessante essa observação, que está fechando aqui o prefácio, que a gente lembra do livro O Mensageiro, que terminou a lição passada, foi uma semana só, 7 dias de trabalho de André Luiz, aquela quantidade imensa de informações, como se trabalha no mundo espiritual. Porque é uma luta constante, né? Porque o espírito ele segue no seu processo. Bom, fez considerações do prefácio que são maravilhosos, vamos aqui começar o capítulo, né? O tempo voa. Nos diz aqui, então, ele vai abordar aqui o universo da psicografia. O capítulo chama-se O Psicógrafo. Então, encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, ou seja, André Luiz participou de um diálogo, de uma conversa muito edificante com o instrutor de nome Alexandre, que será o seu instrutor na presente obra nos Missionários da Luz. Ele participou de uma conversa muito edificante sobre esse assunto, né? Com o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções no plano espiritual. Dirigiu-me a palavra gentilmente, Alexandre, a André Luiz. Compreendo o seu desejo, meu amigo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi, encantado. A questão mediúnica é fascinante. Ou seja, André Luiz pormenorizou a Alexandre o desejo de mergulhar no universo do processo mediúnico para compreender melhor. E lembremos, se André Luiz é esse missionário de luz, esse que vem trazer a nós considerações, e ele estava preparando apontamentos para mandar à humanidade esse livro, o universo da mediunidade tem informações muito fascinantes, não era só com o objetivo de educar o próprio André Luiz, mas também de lograr à humanidade essas informações importantíssimas, para pudesse compreender esse universo dos medianeiros, porque os médiuns são medianeiros, intermediários entre a espiritualidade superior e nós. Lembre-se de que, quando eu falo em medianeiro de espiritual superior, são aqueles médios que trazem a mediunidade com Jesus, ou seja, aqueles médios que trabalham em conformidade com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que tem muitas mediunidades, médios que, infelizmente, não têm esse cuidado e se deixam passar por processos graves de obsessão e por aí vai. Aquele que vende a mediunidade, aí essas criaturas são alvo de espíritos charlatões e por aí vai. Muito bem. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem ele examine os ascendentes morais, ou seja, aqueles que trabalham, os médios que têm elevação espiritual, é fascinante compreender como esses mensageiros sublimes precisam esses requisitos são fundamentais para serem os medianeiros de Jesus. Está dizendo isso. Então, trabalhar a mediunidade sob essa ótica daqueles médios que se colocam a serviço de Deus é extraordinário, está dizendo isso. Né? Marcou-se mais tarde, à noite de minha visita, e esperei ensinamentos práticos, alimentando de indisfaçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão. Ou seja, André Luiz visita o local onde Alexandre coordenava um trabalho importante de mediunidade. Quando eu falo coordenar, gente, eu estou dizendo que cada instituição espírita onde há o trabalho de mediunidade, existe um trabalho coordenado gigantesco. A gente vai ver aqui nesse livro que os trabalhadores que estão envoltos, por exemplo, no trabalho, trabalho mediúnico, a equipe espiritual é muito mais numerosa do que a equipe material, a equipe de encarnados. Isso que eu vou colocar aqui. Certo? Então, diz assim, muito bem, no velho salão, onde Alexandre desempenhava atribuições de chefia, ou seja, esse trabalho era coordenado por Alexandre. Muito bem.
Aí ele chegou a esse local, esse galpão, que era uma casa espírita, pela descrição que era. Diz ele, dentre as dezenas de cadeiras dispostas em fila nesse grande galpão, né, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres ao tempo. Ou seja, naquele galpão grandioso, só tinha 18 encarnados. Ou seja, está claro que era um mero trabalho de incorporação, um trabalho só de mediunidade. Não existia o público externo, não. Tinha 18 médios. Mas ele vai dizer que a quantidade de espíritos era gigantesca. O que ele diz aqui, ó. As demais, só tinha 18 encarnados, as demais atendiam a massa invisível aos olhos humanos, desencarnado do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, ou seja, a quantidade de espíritos que estavam naquele lugar, aguardando a assistência dos missionários da luz, eram muitos, os emissários de Deus. São muitos desafortunados, gente. Lembra que o perfil das criaturas que estão aqui na Terra, nós habitamos, nós somos planeta de expiações e provas, somos réprobos. Ou aqueles que cometemos graves erros e voltamos à Terra, articulamos na escola da vida com propósito as expiações, ou aqueles que vêm cumprir provas, você precisa aprender muitos. É o nosso caso, todos nós, né? Muito bem. Público extenso e necessitado. Eu tenho que observação, todas estão em parênteses, são minhas observações, que é comum nos tempos dedicados à assistência ao sofredor da terra essa quantidade. Lembra que quando nós estudamos o livro passado, Os Mensageiros, lá na casa de Dona Isabel, onde funcionava a pequena casa espírita, e ao mesmo tempo era um pouso dos trabalhadores do nosso lar, a quantidade de espíritos que lá iam com propósito celestial era gigantesca. Né? E que público é esse, gente? São exatamente boa parte de nós desencarnamos, não temos uma compreensão de que somos espíritos imortais. Muitos apegados à materialidade, a minha casa, o meu carro, a minha casa, a minha mulher, o meu filho, as coisas da materialidade não conseguem sair perto. Não entende, muitos passam, inclusive, décadas sem saber sequer se desencarnou. É incrível. A ignorância do ser humano. Então, são essas criaturas sofredoras que continuam a estar ali, perturbados e precisam da assistência da espiritualidade para exceder, para continuar a sua jornada. Muito bem, quando ele dizendo, reparei que fios luminosos dividiam os assistentes, ou seja, os encarnados, os 18 médios, da região espiritual, em turmas diferentes. Desculpa. Reparei que fios luminares dividiam assistentes. Assistentes são os espíritos que estão ajudando na tarefa. Em várias turmas. Por que isso? Porque cada grupo exibia características próprias, ou seja, cada um de acordo com sua evolução. Nós vimos isso lá quando estudamos no livro Mensageiros, na prece de Ismália, que cada um de nós recebemos em quantidade diferente das energias sublimes, conforme nosso estado evolutivo. E a cor do nosso magnetismo de cada um de nós, a cor e a quantidade é em conformidade com o processo de avanço de cada um de nós. A receptividade desse quantum de Deus, as energias sublimes que vêm da espiritualidade. Então, nós somos um receptor e temos a capacidade de receber e mais ou menos depende do estado evolutivo de cada um de nós. É a mesma coisa que ele está colocando aqui. Muito bem. Continue aí na narrativa. Em torno da zona de acesso. Zona de acesso é essa? Da casa, do galpão, da casa espírita. Postavam-se corpo de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada do desencarnado obedecia a controle significativo. Lembra que nós foi abordado isso lá nos Mensageiros? Gente, cada ponto de assistência à espiritualidade superior é protegido para que evitar que as sombras assaltem esses lugares. Porque as entidades das sombras infelizes não desejam que a sombra, que a luz prepondere. Todo o trabalho feito em nome de Deus é muito bem guardado. Nós vemos que, além dos guardas, boa parte desses guardas, várias obras falam sobre isso, são os templários, que eram os espíritos que trabalhavam anteriormente e que tinham grandes trabalhos na espiritualidade, que foram profundamente perseguidos pela Igreja Católica. Quer dizer, esse é um trabalho muito importante de guarda das instituições para evitar o assalto das sombras, né? Mas, além disso, tem a questão das barreiras fluídicas, magnéticas, que também é utilizado. A gente já estudou isso lá no livro anterior. Muito bem. As entidades necessitadas, admitidas no interior, ou seja, aqueles que eram admitidos, estavam em condições de serem assistidos, mantinham inscrição em silêncio. Eu botei que foi abordado no livro Mensageiro. Bom, entrei cauteloso, diz André Luiz, naquele local, sem despertar a atenção da assembleia que eu via emocionadamente, a palavra generosa e edificante do operoso instrutor da casa, ou seja, de Alexandre, que era o dirigente da casa. Estava fazendo uma fala, uma palestra para aquela massa de sofredores que estavam lá naquele local. Grandes números de cooperadores revelavam, atentos, ou seja, está nos dizendo que, não obstante ter apenas 18 encarnados,
mas tinha uma multidão de sofredores e também um grande número de cooperadores, porque para atender essa massa de sofredores tinha que ter muitos trabalhadores espirituais, que são esses os missionários de luz, né? Os cooperadores. Revelam até, muito bem, estava atento. Por quê? Porque no trabalho de mediunidade, se não tiver atento, as entidades infelizes assaltam a mediunidade do trabalhador. Eles perturbam o ambiente. Então, todo cuidado é importante para salvaguardar o trabalho que está sendo feito. Do contrário, numa ordem do trabalho, quando não acontece. Então, todo o trabalho é feito. A guarda exterior para evitar que se invada a casa, mas também as barreiras vibratórias para evitar que isso aconteça. Muito bem. E enquanto o devotado mentor falava, com o coração e nas palavras, os 18 companheiros encarnados, ou seja, os médios, demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Ou seja, os 18 médios estavam ali preparando-se para a tarefa da noite, no campo da mediunidade. Muito bem. Olha que interessante. Esse capítulo tem muitas informações interessantes que a gente vai ver como é complexo o processo de transmissão de informações da espiritualidade. Não é uma coisa singela, ele vai mostrar isso. Veja, nós temos aí 18 médios para o trabalho à noite. Vamos ver que nem todos são preparados para o desenvolvimento do trabalho, mesmo estando todos concentrados. Vê como a tarefa é complicada e difícil. Muito bem, quando eles entram. Muito bem, estava aqui colocando. Bom. Era belo sentir-lhes a vibração particular dos médios, né? Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, e na intensidade e na cor. E cada médio emite conformidade com o estado evolutivo que falamos há pouco tempo. E esses raios confundiam-se, ou seja, misturavam-se. Os 18 médios emitindo raios que se misturavam esses raios luminosos, né? A distância aproximadamente 60 centímetros de cada corpo, desses raios, misturavam-se dos 18. Estabeleceu uma corrente de força, todas as energias emitidas pelos médios, bastante diversas, as energias da esfera. Que esfera? A esfera terrestre, onde a energia é grosseira. Mas ele está dizendo que esses 18 médios, concentrados no trabalho, emitiu energias importantes que se juntavam. Quando eu dizendo, essa corrente não se limitava ao ciclo movimentado pelos 18 médios. Em certo ponto, despejava elementos vitais de vida, a maneira de fonte miraculosa, ou seja, que tinha um caráter profundamente benéfico aos necessitados, com origem nos corações e nos cérebros humanos que ali se reuniam. Ou seja, essas energias que eram doadas pelos 18 médios eram revertidas em benefício das sofredoras. As energias dos encarnados e dos médios casavam-se, misturavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores do nosso plano. Ou seja, aquela gama de trabalhadores que ajudavam no processo da noite, emitiu também energias extraordinárias, se misturava ao magnetismo, aos raios emanados pelos médios. Essa junção de energias sublimes, né? Ação, congregando um vasto número, né? Um vasto número de quê? De trabalhadores espirituais, muitos, né? Formando um precioso armazém de benefícios. Olha que expressão interessante. Armazém de benefícios, essa junção das energias dos 18 médios com as energias provenientes dos vários trabalhadores espirituais, mas um verdadeiro armazém, ou seja, um material muito precioso, né? Para os infelizes. Que felizes? As criaturas sofredoras que estavam ali. Essas energias condensadas pelos médios e os desencarnados trabalhadores, juntas, trariam um material profundamente importante, um verdadeiro armazém de benefícios, né? Extremamente apegados, para quem? Para os infelizes, aquelas criaturas ali, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Só aqueles que eu falei, as criaturas que desencarnam são muito apegadas à matéria, que não saem de perto da casa porque quer zelar a casa, o carro, a propriedade, enfim. Essas criaturas não são muito apegadas, que passam muitos deles por muito tempo achando, inclusive, que estão encarnados ainda, né? Muito bem. E esses benefícios são fundamentais para o processo de tomada de conscientização dessas criaturas sofredoras. Muito bem, segundo ele. Semelhantes forças mentais não são ilusórias. Ele está dizendo o seguinte, olha, o que eu estou falando aqui, de que os 18 médios emitem esses raios, não é ilusão, que se juntam às energias sublimes dos trabalhadores, não é ilusão, diz ele, como pode parecer ao raciocínio terrestre. Menos esclarecidos, quanto às reservas infinitas de possibilidades, além da matéria mais grosseira. Está dizendo, em outras expressões, eu estou dando apenas um exemplo, diz André Luiz,
um exemplo, que são N's. O que ele quer dizer é o seguinte, e aí eu me reporto a uma conversa muito importante lá no livro Mensageiros, quando André Luiz e Vicente, na companhia de Aniceto, vinham de nosso lar para Campos Pais, um posto de assistência próximo a Umbral, na região umbralina, e eles usam uma expressão muito interessante, que nós temos muito pouca compreensão do que acontece ao nosso redor. Nossa visão é muito pequena do que acontece ao nosso redor. E eles mesmos, Aniceto, também têm muita compreensão ainda pequena do que acontece. Eu estava dizendo aqui, tem muitas informações que acontecem ao nosso redor que a gente sequer alcança. E está dando aqui apenas um exemplo do que acontece de muitos outros. É isso que quer dizer. Muito bem. Detinha-me na observação dos valores novos do meu aprendizado, quando o meu amigo, ou seja, Alexandre, o diretor, terminada a dissertação, ou seja, a palestra consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Primeiro, eu acho interessante demais a estratégia de André Luiz, porque primeiro ele mostrou que é feito trabalho, um contingente muito grande de sofredores em nome de Deus. Mostrou o ambiente, mostrou a segurança externa, mostrou a segurança interna do trabalho. Aí agora, Alexandre chama ele para o trabalho mediúnico, para mostrar as peculiaridades dessa tarefa. Lembra que no último capítulo lá do livro Mensageiro, ele fala admirado da máquina humana extraordinária, ele narra todo o processo de encarnação, ele vai agora começar a mostrar, nessa máquina humana extraordinária, que é o nosso corpo, nosso perispírito, etc., como se dá o processo mediúnico. Como é que acontece esse processo? Ele vai começar agora a falar sobre isso. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito cometido nas saudações, ou seja, Alexandre está fazendo a palestra, não vamos perder tempo, não. Vem para cá para eu mostrar você como é que funciona o Brasil mediunitário. E designando o reduzido número de 6 entidades próximas, esclareceu Alexandre. Esperam ali os amigos autorizados. Aí, autorizado o quê? A comunicação, ou seja, a falar através do médio da comunicação, indaguei. O instrutor fez sinal afirmativo e acrescentou. Olha que informação interessante, gente. Vocês terem uma compreensão da complexidade que é a mediunidade. Ele está nos dizendo que tem 18 médios que estão ali concentrados. Está nos dizendo que 6 espíritos da massa de espíritos que estavam ali para se comunicar estavam aptos a se comunicar naquela noite. Entretanto, diz ele, nem todos dos 6, porém, consegue o intuito à mesma hora. Nem todos os 6 falarão naquela hora. E por quê? Ele vai explicar como é complicado isso. Primeiro, não é que eles não estejam preparados para, porque já foram grandemente preparados para. Eles estão prontos para se comunicar. Entretanto, a máquina humana do médium, a preparação do médium é um processo muito complexo. Ele vai mostrar que só um dos 18 médios está em condições da comunicação. Veja como é complicada a situação. Veja como é difícil isso. E ele vai pormenorizar isso nos capítulos seguintes. Ele vai mostrar que o médium tem que ter um processo de renúncia muito grande, de amor muito grande, de ter uma disciplina muito ferrenha. Do contrário, não tem condições de ser intermediário. Ele vai entrar no campo da questão da alimentação, se for inadequado, interfere na comunicação. As pessoas que bebem álcool também, o sexo em desalinho também tem problema grave. Ou seja, como, na verdade, o médium é uma missão sacrificial muito grande. É isso que ele quer mostrar. Então, ele chamou para mostrar aqui, dizer, ó, tem 6 para se comunicar, mas nem todo mundo se comunica ao mesmo tempo. Ele diz, depende, qual é o objetivo, gente? Que ele diz, olha, ele diz aqui, alguns comunicantes são obrigados a esperar semanas, meses e anos. E qual é o critério? A gente vai ver que o critério para a comunicação espiritual é o objetivo. Se o objetivo que você quer da sua mensagem for universalista, ou seja, educar massa, uma mensagem de edificação da humanidade, esse é prioritário. Ou seja, não cabe as mensagens particularistas. Quer dizer com isso que vocês tenham compreensão de que, por exemplo, Chico fazia as cartas consoladoras. Mas ali é exceção. Exceção. As mensagens espirituais têm o objetivo de educar as massas, os filhos de Deus que estagiam no planeta Terra, hoje, amanhã e vindouramente, com o objetivo de se esclarecerem com base na mensagem do Evangelho de Jesus. Essa é a ideia. As mensagens peculiares são as exceções, quer dizer isso. Então,
Então, o objetivo é a urgência da comunicação dependendo da circunstância. Ele vai explicar aqui. Não suporta... Aí André Luiz, puxa, eu achava que era fácil. Não suponho tão difícil a tarefa, André Luiz disse. É claro que André Luiz ia saber dessa informação, mas o objetivo é que está preparando essa obra para mostrar a gente como é complicado, a gente valorizar e compreender a complexidade que é a transmissão das mensagens. O seu medianeiro, o médico, a gente acha que é uma coisa fácil, não é. Você pensava que era fácil aduzir. Aí Alexandre falou, você verá que não é fácil assim. Aí vai começar a contar. Chama aí, ó. E dirigindo-se a um rapaz que se mantinha em profunda concentração, ou seja, um médium, cercado de auxiliares do nosso plano, vários, não eram só auxiliares, explicou atencioso. Aí eu vou te chamar a atenção. A equipe desencarnada no processo de transmissão da mediunidade é muito, mas muito superior à dos encarnados. Lembre-se que tem 18 médios, mas a equipe é gigantesca que está do lado lá, porque os trabalhos de espiritualidade para que as comunicações medianeiras das mensagens sublimes são muito complexas. Aí alguém pede para cá, mas escuta, mas a cartomante, não sei quem, é fácil. Entretanto, é preciso compreender que os portadores das mensagens sublimes, os cuidados, o trabalho é gigantesco. Aqueles outros que não trabalham com a mediunidade em desconformidade com Jesus, aí os espíritos frívolos chegam, se aproximam e são objetos de processos obsessivos graves. Mas os que são portadores da mensagem sublime, ou seja, a mediunidade com Jesus, essa precisará de muitos cuidados, precisará de um projeto de proteção imenso ao próprio médium para evitar danos à própria saúde dele. Ele vai mostrar isso aqui agora. Preste atenção, que é muito interessante o que ele vai dizer aqui a partir de então. Bom, e dirigindo-se a um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliar do nosso plano, explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis. Lembre-se, são 6 para se comunicar. Lembre-se que tem 18 médios. Mas, na presente reunião, apenas compareceu um dos 18 médios em condições de atender. Olha como o processo é complicado. São muito necessidades de poucos médicos para atender as condições, observação minha. É para mostrar a vocês como é difícil. Só atenderá essa missão o médico que estiver rigorosamente em condições. Do contrário, não acontecerá a comunicação. O que vai dizer aqui? Desde já, portanto, somos obrigados a considerar, diz Aniceto, que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres, ou seja, 18, somente receberá o que se relaciona com o interesse coletivo. Ou seja, o objetivo da noite, se só um mais comunicar, jamais será uma mensagem particularista, jamais. O objetivo é educar massa. Então, aquele que tiver o objetivo mais plural de educação da grande massa, esse era o objetivo, esse era os comunicar naquela noite. Aí dizer, não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário, ou seja, nada de particularismo ter para observação. As comunicações individuais são as exceções, como eu tinha explicado. Julguei que o médium fosse a máquina, diz André Luiz a Alexandre, acima de tudo ponderei. Aí a resposta de André, etc. A máquina também gasta, meu amigo. Observou o instrutor. E estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado, ou seja, instrumento mediúnico é muito delicado e complexo. Né? Quer dizer isso. Aí eu botei aqui a observação minha. A tarefa do médium é sacrificial. As pessoas que acham que o médium é privilegiado, temos que gostar de ser um Chico, um Divaldo, vá ser a vida dele, saber que a vida é complicada, de perseguição, uma vida profundamente dedicada de sacrifícios. Lembremos que os grandes médios, as grandes figuras, como Chico, Divaldo, Eurício Bassanufo, Dona Ivone, não se casaram, não tinham família, não tinham vida pessoal, era uma renúncia imensa. Não tinha tempo para eles. Chico dormia 2 horas por noite, gente. Chico dormia 2 horas por noite, não tinha férias. Nem via Chico em festa, em canto nenhum. Era trabalhando para o próximo. Então, é uma missão muito sacrificial, muito dolorosa, difícil, de perseguição da espiritualidade infeliz, que não deseja que o trabalho aconteça, né? Muito bem. Continuou dizendo. Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. André Luiz está espantado com a dificuldade que era. Aí começou a explicar. Preliminarmente, diz Alexandre, devemos considerar que os serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Ele dá uma explicação primeiro geral do que é o trabalho do médium. Depois ele tece detalhes a respeito do aparelho mediúnico do cérebro. Depois ao corpo. Como ele é didático. Presta atenção no que ele diz aqui. Ou seja, primordialmente, ele diz, preliminarmente, os serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Ou seja, quem não tem preparação e equilíbrio moral não será medianeiro dos planos superiores. Por uma questão muito simples, gente, sintonia. Ou seja, a luz só atrai a luz.
Não tem como a sombra atrair a luz, é impossível. Só é possível acender, ter sintonia com os espíritos de elevada envergadura se você estiver na mesma sintonia, senão não acontece. Não vai acontecer a comunicação. Está dizendo, os fatores morais. Então, nesse momento, diz ele, o médium, para ser o fiel ao mandato superior, que mandato superior, gente? Nós estudamos isso lá nos Mensageiros, gente. Nós vimos a história dos médios falidos. Médicos que passaram 30 anos sendo preparados no mundo superior, 30, para uma missão de mediunidade, e que faliram. Ou seja, o médico que não tem a disciplina, que não tem o equilíbrio, que não tem um despreendimento do sacrifício, não vai estar apto, vai falir a sua missão, quer dizer isso. Então, ele fala do fiel do mandato superior, do mandato da mediunidade, é uma missão muito sublime. Necessita clareza e serenidade. Por que clareza e serenidade, gente? Por que clareza? Ele tem que ter clareza de propósito, pureza da alma e ser sereno. Se for uma criatura desequilibrada, desarmonizada, não vai atrair as entidades sublimes, porque não vai ter sintonia com as entidades sublimes. Aí diz, como espelho, eu gostei demais dessa exemplificação, como espelho cristalino de um lago. Olha a observação como é bacana. De outro modo, as ondas da inquietude perturbariam a projeção da nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Quer dizer o seguinte, ó, se o médium não tiver o equilíbrio do espelho cristalino de um lago, como é que, na verdade, o espelho cristalino de um lago, gente? O lago só consegue reproduzir as imagens sublimes da espiritual, da paisagem do céu, por exemplo, se a água for clara. Se for turva, não consegue. E se for agitada, a água para lá, para cá, com onda, também não consegue. Então, dizendo que o médium tem que ser essa criatura. Para que, na verdade, as ondas da inquietude, se for o cara agitado, perturbado, a projeção da espiritualidade, as mensagens das esferas celestiais serão perturbadas para atingir o objetivo, né, da natureza. Aí ele botou aqui, aí ele diz uma coisa. Como as águas revoltas não conseguem refletir as imagens sublimes do céu e da natureza, não é assim? O lago que a água que está o vento para lá e para cá, a água não vai conseguir reproduzir aquela imagem bonita do reflexo da paisagem, não vai. Só se tiver calmo, sereno e limpa. Se tiver turva, também não consegue. Então, o médio tem que ter as duas qualidades. A clareza, ou seja, a pureza, a bondade, a fraternidade, o coração se dispondo a, e a serenidade, tranquila e harmoniosa, para ser esse mensageiro, esse instrumento. Muito bacana. Eu vou ter que, esses médicos, já falei lá em cima sobre eles, que é exatamente essas criaturas, grandes médicos. Muito bem. Indicando o médio, prosseguiu o orientador em voz firme. Ele agora vai começar a explicar pormenorizadamente, começando pelo cérebro, como é que se dá esse processo. Primeiro, ele mostrou as qualidades, os requisitos do médium, que são fundamentais. Se não tivesse requisitos, não será ele gabaritado a receber as mensagens das sublimidades das esferas celestiais. Diz então Alexandre, este irmão não é um simples aparelho, não é uma coisa, o médium não é uma coisa, não. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, como espírito. É livre, ele tem um livre-arbítrio dele, mas ele é responsável pelas suas ações. Livre como o nosso, e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, ou seja, o intercâmbio das esferas celestiais, precisa renunciar a si mesmo. Era Chico, ele renunciava, não tinha vida pessoal, renunciava em prol da humanidade, do trabalho que se dispõe a fazer pela humanidade. É um trabalho de muita renúncia, gente. Renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Porque quem não tem humildade não se dispõe também. Primeiros fatores na obtenção do acesso, a senha, né? A permuta com as regiões mais elevadas. Ou seja, o amor, a disciplina, renúncias, só senha de acesso. Quem não tivesse esse predicativo, quem tivesse esses pressupostos, esses qualificativos, não será os médios de entidades sublimes com mensagens à humanidade. Continua ele dizendo o seguinte, neste calar, necessita calar, diz ele, o médium, necessita calar para que outros falem, mas não é assim. A prioridade não é você próprio médium, não, ele é um intermediário. E não é possível o médium falar ao mesmo tempo que o espírito fala, não, ele precisa calar para ser o instrumento, ele vai emprestar o seu corpo para a sua máquina física para ser utilizado pelo espírito. Dar de si, ele precisa dar de si para que outros recebam. O que significa isso? Ele terá que dar de si. Eu botei aqui Peixotinho, porque quem lembra de Peixotinho, que era um médium extraordinário de materialização, e ninguém sabe como é sofrível o trabalho do médium, gente. Peixotinho
E nós sabemos que para incorporar para as materializações, você tem que doar ectoplasma, que é um sofrimento danado, sofrimento, inclusive, físico, muito grande. Então, você tem que dar de si, as suas energias, a sua saúde, é utilizado todo o magnetismo do próprio médium. Então, você tem que calar para os outros falar, tem que dar de si para que outros recebam, ou seja, ele é intermediário do bem. Muito bem. Em suma, diz Alexandre, deve ser a ponte entre os dois mundos, de lá e o de cá, a ponte, onde se encontra interesses diferentes, os interesses do sofredor, o interesse do beneficiário, por exemplo. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, do médio, do compromisso, né? Não poderia atender aos propósitos edificantes. Os propósitos edificantes, entenda-se mediunidade com Jesus, ou seja, mediunidade em conformidade com os ensinamentos trazidos por Jesus de Nazaré, o seu evangelho de amor e de perdão. Muito bem. Naturalmente, ele, ou seja, o médium, é responsável pela manutenção dos recursos interiores, do coração, da renovação, da transformação, tais como a tolerância, a humildade, a discussão fraterna, a paciência e o amor cristão. Eu botei aqui o vigiai, dentro da máxima de Jesus, o vigiai e orai. Ou seja, você tem que ser aquele camarada que está o tempo todo ligado para evitar os pensamentos infelizes, porque nós sabemos que as conexões com as entidades infelizes se dão. Na hora que chega um pensamento, você vê que não é o seu, entra em oração, vigiar e orar é fundamental para cada um de nós. Nós temos que encarar isso como um mantra que Jesus nos aconselha. E o médium mais ainda. Esse que está ligado o tempo todo para evitar interferências infelizes. Todavia, diz ele, precisamos quem? A espiritualidade cooperar no sentido de manter quem? O médium. Os estímulos de natureza exterior. Porque se você precisa cuidar do interior, o médium cada um, a natureza exterior, a espiritualidade tem que ajudar para que o trabalho aconteça. Porque se o companheiro não tem pão, não tem paz relativa, se lhe faltaria assistência nas aquisições mais simples. Não poderemos exigir-lhes a colaboração redundante em sacrifício. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Ou seja, se ele precisa de todo o processo de renovação interior, é preciso que também a espiritualidade ajude ele a tocar a vida dele, porque se o camarada estiver passando fome, estiver nem nas condições de sobreviver, como é que esse camarada pode ajudar os outros se ele não tem nada? Como é que pode dar sem ter, né? É mais ou menos isso. Aí ele diz o seguinte, nossa responsabilidade da espiritualidade, portanto, estão conjugadas. Conjugado o quê? Tanto o médium tem que dar a sua parte, como a espiritualidade também, nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Isso não é possível haver a mediunidade, haver o trabalho da mediunidade, sem a conjugação do trabalho espiritual com o trabalho do médium. Isso é fundamental. Se não houver isso, esses cuidados que tem que ter para que o médium... O que ele está falando de cuidado é esse, gente? Evitar a proteção do médium contra as ciladas das sombras. Os amigos espirituais ajudam. Os portadores de mandato espiritual têm a proteção da equipe espiritual que o ajudam. Lembro que a Emmanuel comandava um grupo imenso de ajuda a Chico. Chico era só uma máquina, um medianeiro. Mas todo o trabalho que era feito, uma equipe imensa, coordenada por Emmanuel. É isso que ele está dizendo, cuidado. Raiando-me a ideia de que o médium deveria ensejar satisfeito a compreensão divina, a compensação divina, Alexandre ponderou. É interessante isso. Quando ele falou que precisava de ajuda, de imediato, André Luiz pensou de ajuda material só do ponto de vista da compensação imediata. Eu vou ter que telepatia, que é interessante compreender. Os espíritos, quanto mais elevados, mais têm a capacidade de captar seu pensamento na tela mental. Quando André Luiz pensou em algo que não seria digno, imediatamente Alexandre já atalhou. Ele diz aqui, consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão do salário virá depois. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Nem o fato do camarada ser médio significa que é santo, não. A colheita desse médio dependerá do plantio, do trabalho que ele venha fazer no caminho do bem. Essa é que é a questão, né? Entretanto, muitas pessoas, e vocês devem ter lembrado do livro Os Mensageiros anteriores, que muitos médios faliram porque quiseram antecipar as ajudas do céu. O que quer dizer com isso? É claro, nós vimos várias situações de que alguém que vem com uma missão muito sublime, como desses grandes médios, a questão do pão de cada dia tem, e a espiritualidade ajuda a arranjar o trabalho, isso é possível.
Isso aí a gente viu que isso é possível. Eu lembro que Chico era trabalhador da Fazenda Modelo, tem emprego federal, e teve ajuda da espiritualidade dos amigos que ajudaram aquele trabalho que era fundamental. Como é que ele podia ajudar a família dele e ser intermediário de dois planos sem ter o pão de cada dia para ele e para a família? Ele está colocando isso. Ele está falando, então, que o processo de avanço espiritual depende de cada um de nós. O que quer dizer com isso? E você deve lembrar lá no livro Mensageiros que muitos daqueles médios faliram não esperaram a ajuda chegar da espiritualidade. Quiseram o fruto antes de plantar. Aí é difícil. Muitos venderam a mediunidade, etc, etc, etc. Você está querendo colocar isso. Muito bem. Nesse ponto da conversação, convidou-me a aproximar do aparelho mediúnico. Ou seja, Alexandre convidou André Luiz para se aproximar do cérebro do médium e colocando-lhe a destra, a mão direita, na fronte do médium, exclamou. Ou seja, ele aumentou a percepção sobre o que está acontecendo no cérebro do médium, para que André Luiz percebesse como é que se dão os meandros do processo da mediunidade no cérebro do médium. É importante entender isso. Aí diz, olha, observe, Alexandre, observe. Estamos diante de um psicólogo comum, ou seja, alguém que recebe a comunicação pela psicografia. Como se dá isso? Entenda. Aí diz, olha, antes do trabalho, antes de ele vir aqui no trabalho mediúnico, a que ele submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não lhe perturbe a saúde física. O que quer dizer com isso, gente? Essas medidas protetivas. E digo mais, antes do trabalho que ele está falando, durante todo o dia, antes de ele chegar à casa espírita, a mediunidade, os espíritos protetores já estão lá trabalhando com ele, para evitar perturbações, para evitar complicações, para ajudar ele na concentração, porque se ele passa um dia complicado, difícil, de atrito, ele vai chegar nervoso, ele vai chegar estressado, vai chegar desequilibrado, e ele não vai ser um instrumento adequado para o processo de mediunidade. Então, antes do trabalho, a equipe de auxiliar já prepararam as possibilidades para evitar que ele perturbe a saúde física. Porque, gente, se não tiver o cuidado da espiritualidade, pode o trabalho da mediunidade ser profundamente danoso à saúde do próprio médium. Eu falei da questão das materializações. Por exemplo, há uma doação de ectoplasma. E o médium, quando doa ectoplasma e a entidade se materializa, for infeliz, aquele ectoplasma não pode voltar impregnado das energias infelizes do espírito comunicante e fazer profundamente mal ao próprio médium. Você vê como é? Então, há necessidade do trabalho, sim, da espiritualidade para evitar danos à saúde do médium. Aí diz, olha, medidas protetivas, né? A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão, porque muitas pessoas acham que o trabalho da mediunidade, o espírito vem, toma a mão no meio e está tudo certo. Não, não é assim não. Ele diz, olha, há um processo intricado, complexo. Ele começa a explicar agora como que se dá. Primeiro no cérebro, depois no resto do corpo. O que ele diz aqui. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me auxílio magnético. Significa auxílio magnético. Todo o livro explicou. Ou seja, além de Alexandre colocar a mão direita na mente do médium, colocou também a outra mão na cabeça de André Luiz. Aumentou a percepção dele do que estava acontecendo, para ele entender como é que as interferências do processo de comunicação espiritual acontecem na mente do médium. Interessante isso, aumentando essa possibilidade de observação dele. Muito bem. Auxílio magnético, né? De sua personalidade vigorosa, do magnetismo imenso que tinha Alexandre, que emprestou isso para que André Luiz possa mais a sua percepção, e passei a observar no corpo do intermediário, ou seja, do médium, grande laboratório de forças vibrantes. Antes eu não conseguia, com a percepção dele, não conseguia essa visão. Mas com auxílio no médium e do próprio André Luiz, a sua veia tem essa compreensão. Meu poder de apreensão visual superava do raio-x. Olha que maravilha. Isso minudenciou, aumentou, com uma lente de aumento extraordinário, né? Com características muito mais aperfeiçoadas do que o raio-x. Ele começou a escrever como é que se dá no cérebro humano esse processo. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos. A mente. Depois do trabalho feito pelos amigos espirituais para preparar a máquina do cérebro do médium para receber as comunicações. A guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive, porém, na contemplação do cérebro, em particular, diz André Luiz. Os condutores medulares formavam um extenso pavio sustentando a luz mental, que essa luz mental é exatamente a luz que vem da mente, que o espírito se manifesta pela mente, né? Como chama generosa de uma vela enorme, de enormes proporções.
Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações de desenhos caprichosos. Ou seja, ele está mostrando aqui, André Luiz, Alexandre está mostrando aqui como está a preparação do médium para que antecedem ao processo da comunicação especificamente. Os globos cerebrais lembravam correntes dinâmicas, as células corticais e as fibras nervosas, com as suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Neste concerto, sob a luz mental, a luz da mente, que é por onde se manifesta o espírito, que comanda tudo, a mente comanda tudo. Então, neste conceito, sob a luz mental indefinível, a epífise. O que é epífise, gente? O que é epífise? A epífise é a glândula pineal, por onde as comunicações espirituais acontecem. A epífise emitia raios azulados intensos. Ou seja, quem comanda é a mente, mas a epífise é o instrumento pela qual as comunicações espirituais acontecem entre o espírito comunicante e o médium. Isso que quer dizer isso. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo um assunto. Ele chegou às conclusões e Alexandre elogiou a percepção dele. Muito bem. Aí ele diz, olha, transmitir mensagem de uma esfera para outra, diz Alexandre, no serviço de edificação humana, ou seja, em conformidade com o ensinamento de Jesus, comunicação médica com Jesus, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consciente do médium, né? É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilite o trabalho, ou seja, ele fizer todo esse trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, não é assim, chegou, incorporou, não é. Não é dizendo que é isso. Requer muita compreensão, oportunidade, consciência e colaboração do médium e da espiritualidade, né? Eu estava admirado, diz André Luiz, acreditava que o intermediário, que o médium, né, perguntou. Assim, aí a Alexandre disse, já acreditava que o intermediário possa improvisar o estado receptivo, ou seja, que a mediunidade, que as comunicações mediúnicas acontecem assim sem preparação, de improviso, não acontece. E nós sabemos que as comunicações, tudo quanto mais elevado é o trabalho da espiritualidade, mais pormenorizado é o cuidado, mais planejado é. Não há improviso. Improviso é pressuposto das inferioridades. Aqueles que são profundamente qualificados e elevados planejam para que nada dê errado. De nenhum modo, muito bem. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Você está dizendo que o médium tem que ter uma preparação incessante, não é só naquele horário, vem desde antes. Se eu falei que o trabalho da espiritualidade no médium começa desde manhã do dia dele, preparando incessantemente, né? Qualquer incidente que perturbe a aparelho sensível, no trabalho, durante o dia, por exemplo, é como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Vê que é importante isso. Então, o trabalho é incessante. Além disso, a nossa cooperação, a cooperação espiritual magnética é fundamental. Sem esse trabalho da cooperação magnética e espiritualidade, não acontece comunicação para a execução da tarefa. Diz ele. Examine atentamente, ou seja, observe o cérebro, observe. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Lembremos, gente, que o perispírito é o telefone que toca. Ou seja, a alma, a mente coordena tudo do espírito, que a alma é a parte pensante do espírito. O perispírito é o telefone e o corpo onde verbaliza, onde, na verdade, o corpo, através da boca do cérebro, onde chega a informação que vem da mente. Tudo passa por esse processo. Muito bem. Para reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica, desculpa, pode reconhecer agora, diz André Luiz, que todo centro glandular é uma potência elétrica. Está admirado com aquela máquina magnífica, né? No exercício mediúnico. De qualquer modalidade, não importa qual, se é o de mediunidade, né? A epífise e a pineal desempenha o papel mais importante, através de suas forças equilibradas, da pineal, a mente, que é o instrumento, a mente, que na verdade comanda a humana, intensifica o poder de emissão e recepção dos raios, das mensagens peculiares da nossa esfera espiritual. É nela, na epífise, na pineal, que é o mesmo nome, pineal e epífise é a mesma coisa, que reside o sentimento, o sentido novo. O que é sentido novo, gente? Nós sabemos que nós temos 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato.
Portanto, a mediunidade é o sexto sentido. Quando ele fala do sentido novo aqui, é o sexto sentido, a mediunidade, né? Nos homens, a gente é tanto. A grande maioria deles, nós encarnados, a potência divina dorme embrionária. O que quer dizer com isso, gente? André Luiz nos diz, ou melhor, Kardec nos diz que todos nós somos médiums. Isso é fato. Todos nós somos médiums. Todos nós recebemos percepções, intuições, etc. Entretanto, a mediunidade ostensiva, nem todos têm. Isso é fato. Nem todo mundo tem uma mediunidade ostensiva, mas todos somos médiums. Quer dizer isso, né? Todos nós somos médiums, mas ela está adormecida. Nem todos desenvolvem. Mas a mediunidade é o sexto sentido, cada um de nós temos. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Ou seja, a preparação para a recepção da mensagem estava a todo vapor, né? Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea, em geral, orientando para o seguinte. Ou seja, eles examinaram o cérebro. Veja que interessante. Ó. A primeira coisa que foi examinar foi o cérebro do médium. Agora, vamos examinar o resto do corpo. Veja como é interessante isso. No corpo, qual é a preparação necessária para que as comunicações espirituais aconteçam? Diz ele. A operação da mensagem não é nada simples, é difícil para que aconteça a mensagem. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, ou seja, as pessoas acham que a comunicação é simples, não tem uma compreensão complicada. Ele disse assim, assim como as crianças, se comportam como crianças às vezes, né? E se fartando no ambiente doméstico de todas as coisas, a alimentação e tudo, brinquedo, etc., não conhece o custo da vida de sacrifício dos pais. Aí tu sabe, gasta, não tem compreensão do esforço que os pais fazem para nos dotar do que é necessário. Não tem. Como a gente, nós também nos comportamos como crianças com desrespeito à mediunidade. A gente acha tudo muito fácil. Muito bem. Aí diz, olha, muito antes da reunião, ou seja, da reunião onde acontecer as comunicações se efetuar, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, ou seja, da espiritualidade, como eu falei, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo, ou seja, há todo um processo de preparação para isso, né? Foi convenientemente ambientado, ser preparado, né? E ao sentar-se aqui, ou seja, quando ele chega aqui na casa espírita para receber, para começar o trabalho, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Você está dizendo o seguinte, durante o dia, durante a preparação do médium, vários operadores da espiritualidade trabalharam a mente, o corpo desse médium, para que ele chegue lá em condições de desenvolver o trabalho. Isso que quer dizer isso, né? Muito bem. Antes de tudo, as células nervosas recebem o novo conhecimento magnético para que não haja perdas lamentáveis de tigroide. O que significa tigroide? Corpúsculo de Nissen, que eu pesquisei e coloquei aqui, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático movimenta o campo automático do coração, recebeu auxílios energéticos, o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Então, primeiro ele mostrou as preparações do cérebro do médium, agora está mostrando no resto do corpo, como é que se deu todo o trabalho da espiritualidade preparando o corpo do médium para a comunicação. Ele diz, olha, as glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender o dispêndio eventual das reservas nervosas. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado, ou seja, ele estava tão preparado para o processo que a visão que ele tinha de que estava quase encarnado. Suas expressões grosseiras, do corpo e carne, haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha era a intensidade da luz que o cercava, ou seja, ele estava todo preparado para o trabalho, oriundo de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continua. A gente está concluindo aqui só para a gente ter uma compreensão disso. Sobre a nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e de proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem mortal, filho do Eterno. Então, está dizendo o seguinte, olha, essa criatura que está aqui, ele não é só a vestimenta de carne, é alguém que, para ser o intermediário de Deus, precisa de uma preparação toda especial. Diz ele, repare, nesta anatomia nova, nessa visão que agora André Luiz foi dilargada e aumentada com a ajuda de Alexandre, que passou a observar o corpo perispiritual e também o corpo físico, né? A glória de cada unidade minúscula do corpo.
seja, esse grande tabernáculo, esse corpo que foi preparado por Deus para receber o espírito humano, né? Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Então, ele está mostrando as peculiaridades da máquina sublime, que ele até trabalhou isso lá no capítulo anterior do livro. Despreocupado com o meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou. Interrompemos as observações necessárias agir, ou seja, já mostrou o cérebro como é preparado, o corpo. Agora vamos ver a materialidade da prática mediúnica. Como é que acontece isso? Acenou para um dos 6 comunicantes, lembra que tinha 6 que estavam preparados para comunicar? O mensageiro aproximou-se contente. Calixto era o espírito que ia se comunicar, falou Alexandre em tom grave. Temos 6 amigos para o intercâmbio, todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você, ou seja, só tem um médium dos 18 em condições de receber. Por que Calixto foi escolhido? Ele vai dizer aqui, tome seu lugar, recorde sua missão consoladora e nada de particularismo especial, ou seja, a missão de Calixto era de enviar mensagem para toda a humanidade, muito possivelmente alguma obra, algum livro, alguma mensagem edificante para toda a humanidade. Por isso ele foi escolhido, né? Tome seu lugar, recorde a missão consoladora, sim. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos, e não só de particular, como eu expliquei antes, né? Depois, a missão da mediunidade, primeira de instrução, por isso ela tem que ser o mais ampla possível, de consolação, mas a consolação num segundo momento, quando for possível, primeira a de cunho geral. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que ele ia comunicar, que recebeu com evidente sinal de alegria. O seu médium pronto percebeu a presença do espírito que se comunicar. Enlaçou com o braço esquerdo o médium, né? O espírito, né? O médium esquerdo, e alcançando a mão até o cérebro do rapaz, do comunicante, do médium, tocando o centro da memória do médium com a ponta dos dedos. Por quê? Para recolher o material de lembrança do companheiro. O que significa isso, gente? Porque, gente, é importante compreender isso. Para que a mensagem que ele vai se comunicar tenha uma perfeita assimilação e compreensão por parte do médium, é preciso que ele coordene e encontre na lembrança, na mente do médium, informações a respeito daquele conteúdo. Que muita gente imagina, mas como é que Chico Xavier recebia mensagens extraordinárias de cunho científico, de cunho poesia, etc. Ele que era semi-analfabeto, lembre-se que Chico não tinha uma encarnação só, ele tinha conhecimentos albergados em encarnações passadas, que essas informações estão lá no cérebro. Por isso que está dizendo que o espírito comunicante buscou no cérebro do médium informações, material de lembrança do conteúdo que ele ia apresentar, para poder facilitar a compreensão da mensagem para do médium. Que informação interessante. Muito bem. Pouco a pouco vi que a luz mental do comunicante, seja do espírito, se misturava às radiações do trabalhador, seja do médium encarnado. Havia uma mistura dessas luzes, as duas mentes se comunicando uma a outra, né? A zona motora do médium adquiriu outra cor, com a junção dessas duas luzes, né? Cor e luminosidade. Alexandre, que dirigia os trabalhos, aproximou-se da dupla, ou seja, do médium, do espírito comunicante em serviço, e colocou a destra, ou seja, a mão direita, sobre o lobo frontal do médium, humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quando possível, a interferência do aparelho mediúnico. Se, porventura, aquele espírito comunicante quisesse ir além do que estava estabelecido, haveria intervenção, portanto, Alexandre está comandando o processo. Interessante que todos os cuidados são postos para evitar prejuízo. Calixto mostrava, o espírito comunicante, mostrava enorme alegria no semblante feliz, de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho, e dando sinais de profunda gratidão a Deus, ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro, iniciando o serviço com as belas palavras. A paz de Jesus seja convosco. Veja, gente, como é interessante demais esse capítulo, que mostra como o problema das comunicações espirituais são complexas e difíceis. Então, mostra que todo o processo de comunicação, a preparação da casa espírita, a segurança lá fora, a segurança interna do processo, todo o cuidado de preparação do corpo do médium durante o dia, durante o local, a interferência do médium junto com o espírito comunicante, né? E as múltiplas medidas atinentes à comunicação. Vê quanta coisa envolvida, as pessoas acham que a comunicação é simples demais. Bem, eu sei que é cansativo, mas como foi importante a gente entender isso? Que as pessoas acham
que a comunicação é uma coisa simples. Tá certo, meus irmãos? Agradeço demais a companhia de vocês, do fundo do coração. Se tiver alguma pergunta, por favor, façam. E que possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz. Agradeço demais a vocês por estarmos iniciando uma nova etapa do nosso estudo nessa obra maravilhosa que é o Missionário da Luz.